eu ir lá para Brasília, porque a Luciana Verdolim tem informações a respeito desse fato que você trouxe agora há pouco para a gente, Colombo, a da chegada do segundo voo brasileiros repatriados de Israel. Esse avião pousou no Rio de Janeiro na madrugada de hoje. Verdolim já está aqui na tela comigo e tem informações a respeito dessa chegada para a gente. Verdolim, bom feriado para você, na medida do possível, bom dia. Como foi esse retorno? E outra aeronave também deve decolar hoje, né? É isso mesmo, Olivia. Bom dia para você, bom dia, Colombo, bom feriado a todos. A nossa boa notícia do dia é exatamente a chegada de mais 214 brasileiros e nesse avião também vieram pets. Um cachorro e 3 gatos. E a avaliação do governo brasileiro é de que essa operação de retirada de brasileiros lá de Israel está tendo muito sucesso. Por isso, a expectativa é de que na semana que vem a gente repita esse mesmo procedimento, 5 voos semanais. Hoje chegou o segundo voo em Galeão, no Rio de Janeiro. Amanhã o desembarque será em São Paulo, em Guarulhos e na sexta, amanhã é sexta, e no sábado um novo voo pousa no Galeão. A avaliação que se faz também aqui em Brasília é de que os contatos com brasileiros que ainda permanecem em Israel estão sendo feitos da forma mais rápida e ágil possível, apesar de algumas pessoas estarem reclamando de terem pedido um retorno do Ministério das Relações Exteriores e ainda não tiveram nenhum tipo de sinalização. Por isso, as autoridades pedem um pouco de paciência. São mais de 2.700 pessoas que já entraram em contato com o Itamaraty, mas a afirmação, é bom a gente lembrar o seguinte, nem todo mundo está querendo retornar ao Brasil. Algumas pessoas estão informando apenas onde elas estão. Isso é um pedido, inclusive, das autoridades brasileiras, de que mesmo quem não tenha interesse de retornar, que indique onde está para que o Brasil possa ter noção exata de onde estão todos os brasileiros na área de conflito. As prioridades são aquelas que a gente já conhece. Não residentes aqui no Brasil, né? Não residentes em Israel, que estão em hotel, que não têm passagem de volta e que têm aí a maior dificuldade de deslocamento, até de conhecimento do local. Grávidas, mulheres, idosos também têm prioridade e a avaliação que se faz é de que vai dar tempo de trazer todo mundo. São 900 pessoas, a expectativa, né, a estimativa inicial do governo é de que 900 pessoas podem ser trazidas de volta a cada semana. Há conversas com países aqui da América do Sul, principalmente, para que os aviões brasileiros deem carona para integrantes aí de outras nacionalidades, como aconteceu naquele voo da Ucrânia, que trouxe brasileiros e também argentinos, uruguaios. Na época, em 2022, esse avião deu carona para algumas pessoas aqui da América do Sul. Isso pode se repetir, mas pelo menos por enquanto não tem nenhuma informação. Então, essa semana serão 5 voos. O Ministério das Relações Exteriores continua acompanhando com atenção todo o desenrolar do problema lá em Israel e tem trabalhado, tem as conversas para a negociação em torno da retirada das cerca de 30 pessoas que estão lá na faixa de Gaza, e isso está dando uma dor de cabeça danada aqui para o governo federal, porque a negociação tem sido difícil, mas o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, pessoalmente já conversou com autoridades do Egito para tentar intermediar aí essa autorização, mas pelo menos por enquanto a gente não tem nenhuma informação de quando isso será possível. Hoje a informação é de que essas pessoas estão sendo abrigadas com segurança. Estávamos falando justamente sobre isso aqui, Luciana Verdolim, dessa operação difícil que é tirar esses brasileiros dessas áreas mais sensíveis. E aí, leia-se a faixa de Gaza. Te agradeço, viu? As informações, a gente volta a conversar ainda na edição de hoje aqui do Jornal da Manhã. Agora, 6h56. Repita. 6h56. Queria perguntar ao professor Furriela sobre a necessidade de abertura desses corredores humanitários. Professor, isso também está dentro daquelas, até para a guerra, há regras e Israel em algum momento vai ter de permitir o acesso da população da faixa de Gaza a medicamento, alimento, item de primeira necessidade, né, professor? Bom, são duas situações aí, né? Primeiro, tem que ter esse acesso, como você falou, né? Já mencionei aqui que é irregular, é ilegal qualquer tipo de bloqueio de acesso a alimentos, medicamentos, itens básicos como água, eletricidade, enfim. Isso não é aceitável como medida de guerra
mesmo tendo Israel passado o que passou. Então ela tem direito, o Estado tem direito de tomar medidas, mas não essas, né? Pode ser utilizar medidas militares, intervenção, desmobilização do Hamas, tudo isso vai ser feito, com certeza, e aí é autorizado. E um outro ponto também é que os civis que estão localizados em Gaza, a gente está focando nos brasileiros por motivos óbvios, né? Como eles são as grandes vítimas disso, é sim necessária a abertura de corredores humanitários, né? Isso aconteceu em vários conflitos internacionais, porque a própria ONU recomenda. A gente teve isso, por exemplo, na Ucrânia, né? Quando a Rússia ia chegar a certos territórios, depois de muita pressão, a Rússia aceitou que corredores humanitários fossem abertos para que a população civil, né, pudesse, caso quisesse, sair dessas regiões e correr menos riscos, né? Neste caso específico da faixa de Gaza, que está sendo muito atacada por Israel, e as respostas também do Hamas deixam, né, a população local em fogo cruzado, isso, somado à previsão de uma grande de um grande ingresso por terra de tropas israelenses, que muito provavelmente vai acontecer, é inevitável que aconteça, tudo isso vai fazer com que essa população fique ainda mais exposta, inclusive os brasileiros que estão lá. Então, a abertura de corredor humanitário para que os civis que tenham desejo, que tenham interesse, os estrangeiros em Gaza possam de lá sair, é imprescindível, é determinante. E estão certas as autoridades brasileiras em correr com essa situação, tirar o mais rápido possível os brasileiros de lá, utilizando inclusive o nosso prestígio junto ao Egito, fazendo essa solicitação que seja por aquele território, para que a gente não deixe os brasileiros que estão em Gaza em risco, porque com essa intensificação do conflito, infelizmente, cada vez fica pior a sua situação. Então, é recomendável, ou no mínimo a gente tem que sugerir que essas pessoas saiam de lá, mas principalmente os meios têm que ser criados, o corredor humanitário é o melhor deles. E a necessidade é cada vez mais evidente.